Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possam contaminar nossas mentes e corações. Estamos aqui hoje sem os nossos slides aqui, né? Por causa da ornamentação que fizemos para os nossos queridos ciganos, mas estamos aqui no nosso momento Umbanda em Debate, que é aquela hora que a gente tira dúvidas sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, e aí a gente troca ideias, troca ensinamentos, por que não dizer, trocamos sentimentos, né? E aí todo mundo aprende, todo mundo cresce espiritualmente, né? Só tem uma coisa, eu vou aguardar as perguntas de vocês. Quem tiver dúvidas sobre espiritualismo, sobre Umbanda, é só levantar a mãozinha. O nosso irmão que está aqui, o Felipe, ele leva aí o microfone para vocês, tá? Lembrando que estamos sendo assistidos também através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Sejam bem-vindos também os irmãos que nos acompanham virtualmente, né? Oi? Ah, sim, não podemos esquecer, porque senão não está anotado aqui no meu caderninho, né, diretor? Não está anotado aqui. Estamos transmitindo pela rádio Castbox, não é isso, Felipe, o nome? Castbox, que isso é através de um podcast, então o negócio está ficando chique, viu, gente? Não é mole não, é o rádio pela internet. Bom, alguém tem dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mãozinha. Por enquanto, está todo mundo com vergonha, então vamos responder as perguntas que nos enviaram através do WhatsApp 999-495-494. A primeira pergunta vem de uma irmã chamada Aline, seria do bairro de Ramos. A gente espera que ela esteja nos acompanhando. E ela nos pergunta assim: como me livrar de um espírito ruim? Muito bem. Aline, eu vou lhe ser muito sincero, minha filha. Como você pode se livrar de um espírito ruim? Existem aí pelo menos umas 800 maneiras. Só que é difícil eu falar para você, vocês, acredito que você esteja nos assistindo, né? É difícil falar à distância. Por quê? Porque nós precisaríamos conversar contigo para exatamente saber quais foram as causas que determinaram, né, o acompanhamento desse espírito aí, né? Você ter sido brindada, né, premiada com essa companhia, entendeu? Que através da causa é que a gente vai com certeza atingir o nosso objetivo, entendeu? E as causas podem ser muitas, né? Então eu vou te ser sincero, eu como prefiro não especular sobre isso, né? Porque se a gente parar e pensar, Aline, veja bem, vamos pegar aqui na acepção da palavra, né? Você já está chamando o espírito que está te acompanhando de ruim. Eu não sei até que ponto o que você considera como ruim. Também tem isso, né? Se a gente tirar como lição uma frase que quem dizia era Chico Xavier na sua última encarnação, ele dizia assim: eu não gosto quando na minha vida tudo está correndo bem, porque eu não aprendo nada. Então, Chico gostava quando a chapa esquentava na vida dele, entendeu? Aí sim é que ele crescia espiritualmente, para você ver a diferença, né, do olhar, do pensamento de uma pessoa que realmente, né,
tem um grau de evolução bem interessante, né? O grande problema, Aline, é que nós, seres humanos, de uma forma geral, a grande maioria, nós temos uma forma de proceder que é assim: se a nossa vida ela não estiver correndo assim, ó, de forma linear, aí parece que o mundo acabou, entendeu? Então, volto a dizer, nós estamos aqui conjecturando, né, sobre o que você falou, né? Às vezes esse espírito que você está dizendo na pergunta como ruim, ele é o seu principal professor. Tem isso também. Porque é ele que está te ensinando muitas vezes, volto a dizer, estamos especulando, né? Eu não sei qual é o caso, né? Às vezes ele está te ensinando, por exemplo, tudo é exemplo, né? Ele está te ensinando a você sair por exemplo, do sofá da zona de conforto, que a gente sabe que o ser humano também é muito assim, né? Se deixar o ser humano, fica a vida toda assim, olha, de braços cruzados, a vida passando na frente dele, e ele não sai daquele sofá ali. Então, muitas vezes, é necessário, né, que esses espíritos que você chama aí, muitas vezes, de ruim, eles te dêem assim umas catucadas, para a gente poder acordar para a vida. Então, tudo isso que eu falei aqui é especulação, Aline, depende realmente de você vir conversar com a gente. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nas nossas giras públicas de caridade, aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. A gente aguarda você por aqui, tá? Tem um outro irmão que nos escreve do bairro da Glória, teu xará do Felipe, ó, Felipe também. E ele nos pergunta assim: de todos os mestres que o astral mandou, qual o senhor destacaria? Pergunta bem filosófica, né, Felipe? Espero também que você esteja nos assistindo. Felipe, realmente a espiritualidade superior, desde a formação da humanidade, ela enviou aqui para esse plano muitos mestres, muitos senhores da sabedoria, muitos avatares, né? Alquimistas, como a gente queira chamar. Agora, eu vou muito, eu vou muito pela opinião que uma ocasião ouvi de uma entidade incorporada, um preto velho, que nos disse o seguinte sobre isso: a espiritualidade realmente já havia mandado muitos senhores da sabedoria, sacerdotes, alquimistas, só que Zambi Maior, ou Deus, como a gente queira chamar, do alto da grandeza de sua vibração, ele reparou uma coisa muito importante, que todos esses sábios que ele mandou para cá, até hoje na Terra, eles falavam para um determinado grupo, para uma determinada confraria, para uma rede, para um grupo de pessoas. Então, quando Deus observou isso, o que ele fez? Havia necessidade de complementar a sua obra, que era mandar um ser que soubesse falar para todos os grupos, falar para o letrado e para aquele com pouca cultura, aquele ser que pudesse falar as línguas de todos os povos. Então, foi quando a estrela do Oriente anunciou para este planeta a vinda de um novo Messias, que foi o Mestre Jesus Cristo. Então, foi realmente, na nossa opinião, embora nós saibamos
E embora aqui no Templo Estrela do Oriente nós tenhamos a possibilidade, e temos feito isso com muita frequência, de estudar sobre muitos sábios, sobre muitos mestres, sobre muitos alquimistas, indiscutivelmente o maior avatar ainda foi Jesus Cristo, na nossa opinião, tá? Com todo o respeito que os outros nos merecem, volto a dizer, estudamos todos eles, mas Jesus realmente reuniu essa qualidade que nós utilizamos muito na Umbanda. A Umbanda, ela, principalmente para quem está de frente para um trabalho como somos nós, para quem orienta, para os orientadores espirituais, o mandamento número 1 é exatamente ter uma didática, uma linguagem onde as pessoas possam compreender, onde a mensagem possa chegar, primeiro aos ouvidos do corpo e depois aos ouvidos do espírito. Então, eu acho que até nisso a Umbanda se assemelha muito, ou as Umbandas, né, se assemelham muito ao Mestre Nazareno, tá? Meu irmão Felipe. Gente, até agora não vi ninguém fazer perguntas hoje. Quem tiver dúvidas é só levantar. Cadê o Felipe? Felipe, olha lá, tem o nosso irmão lá atrás, levantou a mãozinha dele lá, isso, lá atrás do lado esquerdo. Nós ainda temos 2 perguntas aqui, da semana passada. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Edson. Edson, Isso. Diga Edson. Eu gostaria de uma explicação sua, né, pela sua experiência de vida, pela sua experiência dentro da nossa religião, se existe uma explicação dentro desse momento conturbado na política brasileira, se isso também envolve um momento complicado na espiritualidade dessas pessoas que estão em comando desse país, e se dentro da sua visão religiosa nós podemos passar com um pouco de tranquilidade por esse momento um pouco crítico que a gente vive no nosso país. Obrigado aí pela oportunidade. Desculpe, seu nome é? Edson, o mesmo nome do Pelé. Edson. Isso. Desculpe que eu estou com meu problema de HD, aí eu esqueço. Querido, deixa eu te falar, de vez em quando cai uma pergunta dessa para nós. O que os espíritos têm nos dito, que não é só aqui no nosso país, tá? Mas no planeta de uma forma geral, principalmente quem é sensitivo, quem está conectado com a parte espiritual, a gente sente que nós estamos realmente, eu digo a gente, principalmente os países que ainda não acordaram para a transformação que a espiritualidade há anos está nos propondo, veja bem, propondo. Espiritualidade não obriga ninguém a nada. Nós temos sempre o nosso livre-arbítrio. A única coisa que nós não temos, ou seja, o plantio é sempre opcional. A única coisa que nós não temos é nenhum tipo de vamos assim dizer, nós não temos nenhum tipo de regalia na hora da colheita. A colheita é obrigatória. Então, já que você tocou no assunto do nosso país, por acaso eu até falei isso, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada. Na verdade, Edson, o que a gente pode observar é que não existem consequências sem causas primárias. Nada acontece por acaso, tá certo? Então isso é preciso ficar assim muito claro. Eu acho que nós estamos passando por um momento extremamente positivo. É a minha visão, já que você perguntou. Extremamente positivo, onde
as pessoas que não desejam ainda, e nós temos que respeitar isso, que não desejam ainda se adequar a essa nova era que nós estamos vivendo, essas pessoas estão vivendo um momento de rebeldia, vamos assim dizer. Essas pessoas estão se tornando um tanto rebeldes. Por quê? É o que eu acabei de falar para a primeira pergunta que a gente recebeu. Sair do sofá da zona de conforto é muito complicado, seja em qualquer tema que a gente vai abordar. Entendeu? Liderar um grupo de 100 e tantos milhões de pessoas se torna difícil, e não é, veja bem, antes de mais nada, é bom deixar bem claro o que eu falei quando me perguntaram novamente sobre isso, não sei se foi semana passada ou retrasada, abri esse parênteses. Os dois candidatos que ficaram para a eleição, não votei em nenhum dos dois, tá? Então eu estou muito à vontade para falar, sem problema nenhum. Até porque o meu partido chama-se Brasil, amo a minha pátria, tive todos os motivos para ir embora, não fui, permaneço aqui com minha família, graças a Deus, porque aqui a gente aprende a viver com pouco, mas viver feliz, tem isso também. Então, acho que liderar um país sem pensar na primeira pessoa do plural e pensando exclusivamente na primeira pessoa do singular e pensando exclusivamente na primeira pessoa do plural, se isso acontecesse, o que eu estou querendo dizer? Se os nossos governantes pensassem coletivamente e não pensassem apenas em si, tudo seria mais fácil, as portas se abririam para eles. Só que não é o caso. Então, cabe a nós, e aí por isso é que eu acho, quando eu falo que esse momento é extremamente positivo, cabe a nós fazer o nosso dever de casa, que até hoje a gente não fez. Até hoje, a gente não tinha, estamos começando a ter agora um passinho de formiga, tá? Mas estamos começando a ter uma consciência política. Isso é que precisa ter. Entendeu? Saber escolher bem. Segundo, mesmo entender que aquele que ganhou lá, sendo o nosso candidato ou não sendo, é o nosso presidente que está lá. Porque se ele for bem, todo mundo vai bem. Se ele for mal, todo mundo vai mal. Isso é que as pessoas não estão entendendo. Então, querido, voltando à parte espiritual, eu acho que nada está errado. Tudo está absolutamente certo. Tudo funcionando bem. A espiritualidade continua no comando. O problema maior, que isso é que traz em nós, muitas vezes, uma egrégora espiritual muito complicada, o problema é que virou cultura das mídias só transmitir o que é ruim. E tem coisa maravilhosa acontecendo no nosso país diariamente, rapaz. Só que isso aí não dá ibope. Eu tive um professor que falava para mim que boas notícias não são notícias. Deu para você entender como é o negócio? Então, esse é o problema. O problema é que os caras vão bombardeando a gente com má notícia e fica um campo magnético horroroso no nosso país. E isso vira cultura. Vê se tu me entende. Então, precisamos entender isso. O momento nosso é todo dia brigar por uma coisa só, ética. Brigar, porque tem uma coisa, tem uma grande parte aí que está relutando contra isso. Independente de partidos, independente de ideologias, não estou entrando nesse pormenor. As pessoas têm dificuldade de mudar, de criar um projeto de curto, médio e longo prazo para a gente. Então somos nós os maiores interessados, porque obviamente
o que a gente hoje se interessar, nós estamos trabalhando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e por aí vai. Então nós temos a obrigação de exercer nossa cidadania diariamente, nem que seja pelas redes sociais, mas tem que brigar. Brigar no bom sentido, né? Não é entrar em conflito com ninguém, não é isso que eu estou falando não, tá? Brigar pela ética, pela honestidade, pelas coisas boas. E isso é que as pessoas, uma parcela pequena, porque a grande maioria da população brasileira é formada por gente de bem, eu não tenho a menor dúvida disso, e que quer o bem do nosso país. Só que para você mudar isso que já está enraizado há quantos anos, das duas uma, ou é através de uma guerra, como muitos países hoje que estão adiantados chegaram, ou então tem que ser, como diz a nossa mãe Jurema, um passo de cada vez. Tá bom, querido? Ainda tem 5 minutos. Tem 2 perguntinhas aqui que ficaram da semana passada. Nossa irmã Raquel, acho que é Mirra, bairro dela é Anchieta. Ela pergunta aqui: marido e mulher podem trabalhar no mesmo terreiro? Raquel, realmente existia naquelas tradições antigas uma incompatibilidade. Eu cansei de ouvir falar disso. Agora, eu acho que homem e mulher, marido e mulher, homem e homem, mulher e mulher, não importa que tipo de casal é, eu acho que pode trabalhar juntos sim, sem qualquer problema. Quantos aqui dentro da nossa casa que trabalham juntos? A única coisa que eu alerto, né, que a nossa posição como dirigentes espirituais precisa sempre alertar, orientar, é o seguinte: se o casal souber separar o que é a parte espiritual do que é a sua vida conjugal, e não misturar isso aí dentro do terreiro, tudo bem. O problema é conseguir separar essas coisas, entendeu? Por quê? Porque está tudo maravilhoso enquanto a gente se ama, beijo para cá, beijo para lá e tal. E quando acaba? E os dois estão dentro do mesmo teto espiritual. Aí é que a porca torce o rabo, né, gente? Porque aí um já vai olhar para o outro com uma cara feia, aí já vem aquelas vibrações, uma contrastando com a outra, entendeu? E isso não é bom para o nosso coletivo. Então, volto a dizer, homem, mulher, mulher com mulher, não importa. Podem trabalhar juntos no mesmo terreiro? Devem. Desde que saibam separar a vida conjugal com o mandato mediúnico que está sendo exercido aqui dentro da casa, entendeu? Tá bom? E o último, a pergunta do irmão Antônio, ele seria de Alcântara, espero que esteja nos ouvindo aqui e nos assistindo pela fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, e também pelo nosso podcast aí, que é o Castbox, não é isso, Felipe? Estou bom de cabeça, hein, Felipe? O Antônio nos pergunta o seguinte: se eu poderia falar alguma coisa sobre o cigano Pablo do Oriente. Antônio, deixa eu te explicar uma coisa. De vez em quando, a gente recebe umas perguntas sobre dessa forma, né? Ah, Luiz, me fala sobre a pombagira tal, sobre o caboclo tal, no seu caso aqui, sobre o cigano Pablo do Oriente. Veja bem, meu irmão Antônio, segundo a obra Pluralidade dos Mundos Habitados, essa obra é do grande Camille Flammarion. Uma falange, ela é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Assim sendo, meu irmão, quando você se refere você falou aqui, cigano Pablo do Oriente, isso na verdade é uma falange com 400 mil espíritos e que recebem a denominação do guia-chefe. É como se fosse, para a gente poder entender, fazendo uma analogia, é como se fosse, vamos supor, um espaço onde ali tem 400 mil espíritos e na frente tem um letreiro ali escrito assim, cigano Pablo do Oriente. Todos aqueles espíritos trabalham na vibração denominada cigano Pablo do Oriente.
Por que precisa ser desta forma? É importante a gente pontuar. Vamos supor, você, Antônio, é o médium que trabalha com o cigano Pablo do Oriente. Vamos imaginar que naquele dia da sessão, você, como um ser humano, ainda em formação, você não procedeu direito, você não perdoou o seu irmão, você, sei lá, levou uma fechada ali no trânsito, saltou do carro para brigar com alguém, né? Então, naquele dia da sessão, você fez todas teve essas atitudes que não se coadunam, né? No nosso mandato mediúnico. O que vai acontecer? Você vai chegar no terreiro para trabalhar, o teu padrão vibratório, Antônio, vai estar lá embaixo. Você vai estar vibrando assim, ó, muito baixinho. Por quê? Porque você teve pensamentos, palavras ou ações, volto a dizer, que não se coadunam com o astral superior. Aí o que vai acontecer? O espírito que vai encostar em você naquela noite, embora venha com o letreiro ali, Cigano Pablo do Oriente, a vibração dele vai estar trabalhando junto com a tua, de acordo com a lei de afinidade, que essa lei é imutável. Você traz para perto de você o espírito com o qual você está vibrando. Então, em alguns casos, que pode não ser o seu, né? Mas a gente pode estar aí sentado num banquinho dando consulta, dizendo que é o cigano tal, que é o caboclo tal, que é o preto velho tal, e na verdade é o Júlio César que está ali, um espírito obsessor, se fazendo passar por uma entidade. Mas aí a culpa é do obsessor? Não. A culpa é nossa, que não vigiamos os nossos pensamentos, palavras e ações. Por isso é que nós trabalhamos, a espiritualidade nos diz que nós trabalhamos não com uma entidade, mas com uma falange, que cada vez que você vai trabalhar ali espiritualmente, você tem do seu lado o espírito afim. Sendo desta forma o raciocínio, meu irmão Antônio, eu não tenho como dizer quem é o cigano Pablo do Oriente. Por quê? Porque a entidade, a relação que você vai ter com ele, isso vai depender do que você exatamente vibrar. E outra coisa, dentro do desenvolvimento mediúnico, que eu acredito que você esteja, não sei se é o caso, ali é que você vai começar a conhecer as características da tua entidade. Não adianta eu começar aqui, ligar o achômetro, eu acho que o cigano Pablo faz isso, faz aquilo, que é tudo, estou viajando na maionese, não é por aí. Isso é uma relação, de foro íntimo, seu com a sua entidade. Você que vai saber como é que ela quer, o que ela quer de você. Porque o que ela vai pedir a você é aquilo que você tem a compreensão, você tem a capacidade de receber. Também tem isso. Também tem isso. Olha, se a gente começar a falar disso, nós vamos a noite toda, tá? Agora, tem aqui um detalhe bem bacana, você falando aqui, cigano Pablo do Oriente. Eu quero aproveitar esse gancho aqui, dessa palavra Oriente, para fazer um convite, não só a você, Antônio, que eu espero que esteja nos assistindo, como também os irmãos que nos assistem na fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente e também através do podcast, lá no Castbox, e os irmãos que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente. Primeiro, o convite para no próximo sábado, às 3 da tarde, nós estaremos ministrando uma palestra aqui, eu mesmo, Luiz Fernando Barros, estarei ministrando uma palestra chamada A Linha do Oriente e Suas Falanges. Então eu vou explicar, entre outros tópicos, entre outros temas que nós vamos abordar, por que uma entidade, seja cigano, seja caboclo, seja ibejada, seja o que for, qual a razão dela estar trazendo no seu nome essa denominação Oriente? Por que isso? Por que isso acontece? Qual é a finalidade? Qual é o significado dessa palavra junto do nome da entidade? Próximo sábado,
às 3 horas da tarde, palestra gratuita aqui no Templo Estrela do Oriente, a linha do Oriente e suas falanges. E quero também aproveitar a oportunidade para dizer que já estão abertas as inscrições para a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina aqui da nossa casa, tem uma abordagem terapêutica e se inicia no próximo 4 de julho, mês 7, hein, gente? Não é mês 6, não. 4 de julho, nós temos no modo presencial e temos no modo à distância. No presencial, as aulas acontecem todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e, se não estiverem atrelados a nenhum princípio religioso ou filosófico, podem pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. E temos também o modo à distância. Os irmãos que estão nos assistindo podem acessar o site www.aumbandasemfronteiras.com. Lá nós temos a forma à distância, você se inscreve e aí você poderá assistir ao vivo, todas as quintas-feiras de 8 às 10, ou se nesse dia você não puder por alguma razão, as aulas ficam gravadas e você vai assistir no dia e no horário que melhor lhe convier, tá certo? Então fiquem aí à vontade, fica o convite para participarem a partir do dia 4 de julho da 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Terminamos aqui então o nosso quadro A Umbanda em Debate, que vai sempre ao ar todas as segundas-feiras, de 7 da noite até às 7h30, tá? A gente aguarda vocês na segunda-feira que vem. Fiquem com Deus, Oxalá os abençoe.